Você já parou para pensar em como foi a infância de Dom Pedro I, o homem que liderou a independência do Brasil e se tornou o primeiro imperador do país? A história desse príncipe, que desde cedo enfrentou doenças, desafios e aventuras, é fascinante e cheia de curiosidades. Hoje, vamos explorar a trajetória de Dom Pedro I desde seus primeiros anos em Portugal até sua marcante liderança no Brasil. Prepare-se para uma viagem pela história. Dom Pedro I nasceu em 1798, no luxuoso Palácio de Queluz, em Lisboa, Portugal. Desde cedo, sua saúde era uma preocupação. Ele enfrentou doenças como sarampo e infecções de lombrigas, que foram superadas graças aos cuidados de sua ia, Dona Mariana Botelho, e do aió Dom Vasco Cabral, responsáveis por sua educação e bem-estar. Seu pai, Dom João VI, preocupava-se com a formação do herdeiro e nomeou o vice-reitor da Universidade de Coimbra como seu tutor oficial. Na época, a educação de príncipes não era apenas responsabilidade da família, mas uma prioridade de Estado. Dom Pedro foi preparado para liderar, recebendo ensinamentos rigorosos tanto acadêmicos quanto físicos. Entre os seus interesses, ele desenvolveu uma paixão especial pela equitação, o que moldaria sua postura atlética e energética. Mas a infância tranquila de Dom Pedro foi abruptamente interrompida pelas guerras napoleônicas. Em 1807, com apenas 9 anos, ele acompanhou sua família na transferência da corte portuguesa para o Brasil. A longa viagem marcou o início de uma nova fase em sua vida. No Brasil, a família real se estabeleceu na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que se tornaria o lar de Dom Pedro. Lá, ele continuou seus estudos e se adaptou ao cotidiano colonial. Apesar de sua educação formal, Pedro demonstrava ser um jovem impulsivo e cheio de energia. Relatos da época descrevem suas brincadeiras de luta com filhos de escravos e suas cavalgadas em alta velocidade. Apesar da educação rígida, Dom Pedro sempre mostrou aversão a cerimônias formais, como o beijamão. Segundo o historiador Paulo Resutti, enquanto seus súditos o reverenciavam, Pedro aproveitava o momento para brincar com crianças da sua idade, dando cutucões em seus queixos. Esse comportamento impulsivo refletia sua personalidade emocional e, muitas vezes, explosiva. Ao mesmo tempo, ele era afetuoso, corajoso e obstinado. Essas características marcaram sua vida pessoal e política, moldando o líder que anos depois uniria o Brasil na luta pela independência. Em 1821, Dom João VI retornou a Portugal, deixando Pedro como príncipe regente no Brasil. O jovem, com apenas 23 anos, enfrentou uma pressão gigantesca para retornar à Europa, mas ele decidiu ficar, atendendo ao clamor popular. Assim, no dia 9 de janeiro de 1822, ele proclamou o histórico Adia do Fico. A relação entre Brasil e Portugal se deteriorava rapidamente, e a coragem de Dom Pedro foi posta à prova. Após receber cartas de sua esposa Leopoldina e de José Bonifácio, relatando os abusos das cortes portuguesas, Pedro tomou a decisão definitiva. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, ele proclamou a independência do Brasil, declarando: independência ou morte. Aos 23 anos, Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Seu reinado foi marcado por desafios, como as guerras de independência, movimentos separatistas e a criação da primeira Constituição do Brasil, em 1824. Como líder, Pedro era enérgico, gostava de resolver problemas pessoalmente e possuía um talento artístico, sendo inclusive o compositor do Hino da Independência. No entanto, ele também era conhecido por sua impulsividade e decisões controversas, como sua vida amorosa tumultuada, que incluía sua relação com a Marquesa de Santos. A pressão política e a insatisfação popular levaram Dom Pedro I a abdicar do trono em 1831, em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que seria coroado Dom Pedro II. Após sua abdicação, Pedro retornou a Portugal para enfrentar seu irmão, Dom Miguel, na Guerra Civil Portuguesa. Comandando um exército pequeno, Pedro liderou o cerco do Porto e, após anos de luta, restaurou sua filha, Dona Maria II, ao trono. Em 1834, com a saúde debilitada pela tuberculose, ele faleceu no mesmo quarto onde nasceu, no Palácio de Queluz. Dom Pedro I foi um líder cheio de contradições.
corajoso e carismático, mas também impulsivo e polêmico. Seu legado, no entanto, é inegável. Ele moldou o Brasil como uma nação independente e deixou marcas profundas na história. Hoje, seus restos mortais repousam na cripta imperial, em São Paulo, enquanto seu coração permanece como relíquia na cidade do Porto, em Portugal. Gostou de conhecer mais sobre a história de Dom Pedro I? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo qual momento da vida do imperador você achou mais interessante. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre a história do Brasil. Até a próxima!